Bem-vindo ao nosso estudo de Salmos, a leitura compartilhada que estamos realizando neste mês de julho, dentro de todo o Saltério, os 150 capítulos. Já estamos no capítulo 22, ou seja, aos poucos, sem pressa e sem pausa. Estamos paulatinamente crescendo nessa escala de consciência a respeito da verdadeira adoração, da vida em perfeito louvor, que está no conhecimento, na revelação das Escrituras, da palavra, do verbo que se fez carne e habitou entre nós. A partir do conhecimento, da renovação da mente, nós podemos nos entregar como sacrifícios vivos ao próprio Deus. No dia de hoje nós iremos falar sobre os Salmos do Messias, os Salmos messiânicos, em específico, em particular, 22, 23 e 24. O Salmo 22 nós iremos ver o Messias sofredor, o servo sofredor que se entrega por nós. O Salmo 23 nós vemos o servo, o pastor de ovelhas, aquele que nos conduz como ovelhas que são chamadas pelo seu nome. E em terceiro lugar, no Salmo 24, o Salmo messiânico como rei, aquele que entra nas portas do céu, cujas portas se abrem e que nós recebemos a ele e entregamos a ele total louvor, a glória e nos entregamos completamente a ele. Então, se você pode, abre sua Bíblia comigo a partir do verso 22, a partir do capítulo 22 do Salmo, a partir do capítulo 22 e no verso 1 do livro de Salmos, onde está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, e fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim, abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Até aqui, no momento. Este é o salmo que remonta e nos faz pensar também aquilo que está escrito em Isaías 53, o servo sofredor, onde o Messias, nesse caso Davi, né, o rei messiânico, que apontava e tipificava para Jesus, ele sofria e em meio ao seu sofrimento ele relatava e parecia que ele já estava aos pés da cruz, também vendo o sofrimento que Jesus haveria de passar anos à frente. O primeiro verso que ele inicia, Eli, Eli, lama sabachthani, também foi entoado por Jesus lá no Calvário, quando ele que foi desamparado, nesse sentido, ele que se fez carne, o verbo que se fez carne habitou entre nós, ele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, como Paulo escreve em 2 Coríntios, nele que foi colocada, foi da graça de Deus, a sua ira, a ira de Deus desceu sobre ele, ele se colocou em nosso lugar e tomou a nossa condenação. Então, neste momento em que o próprio Pai se afasta dele, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista falou isso quando ele estava no ápice do seu sofrimento. Aqui nós não temos o contexto, qual que foi este sofrimento, se foi quando Saul estava perseguindo a Davi para impedir que ele tomasse o reino. Não sabemos se foi quando Absalão também tentou tomar o reinado, ou talvez contra outro inimigo, o filisteu, não sabemos. Mas aquilo que nós podemos perceber é que, assim como nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de tribulação, como Jesus vai dizer também, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Neste mesmo contexto de sofrimento também existe a certeza, a esperança da salvação, ainda que nós possamos falar aqui como o salmista diz: porque se acham longe de mim a salvação e as palavras de meu gemido. Enquanto nós temos o contexto presente de tribulação, de perseguição, de sofrimento, nós podemos olhar para o alto dos montes e ver que de lá vem o nosso socorro. E como diz no versículo 3, contudo tu és santo e entronizado entre os louvores de Israel. Ao mesmo tempo que o salmista percebe o sofrimento que ele estava passando, a dor, talvez a própria ausência divina, aquilo que São João da Cruz descreve como a noite escura da alma, o momento que até parece que Deus se afasta de nós, onde nós estamos sozinhos e não temos mais salvação aparentemente, mas novamente nós trazemos à memória
aquilo que nos traz esperança, como Jeremias escreve em Lamentações. E lembramos que o mesmo Deus que fez no passado, que foi fiel com Israel, que trouxe Israel do Egito e os levou, os conduziu para a terra prometida, também é o mesmo Deus que está conosco até a consumação dos séculos e é fiel para nos conduzir para o fim, para a finalidade, o propósito eterno que ele estabeleceu para a nossa vida. Portanto, a confiança que o salmista tem em meio à tribulação também é a mesma que nós somos conduzidos a partir deste Salmo de número 22. O mesmo Messias que sofre na cruz do Calvário e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Também diz logo mais para frente: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, que em todo momento nos evangelhos se direcionava ao Pai, se dirigia ao Senhor Deus como Pai, em nenhum momento na cruz dizia que ele era Deus. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E eu não falo isso por mim mesmo, mas são palavras de Douglas Gonçalves, para que nós pudéssemos falar: Pai nosso, Pai nosso. Jesus, em um momento apenas da eternidade, decide receber toda a ira, receber toda a condenação, todo o pecado que havia em nós, para que nós pudéssemos agora também clamar: Pai nosso, Pai nosso. Que grande salvação nós temos, na verdade. E como Hebreus fala, e traz também essa exortação, né? Se o povo de Israel, que recebeu a salvação de Deus do Egito para a terra prometida, e alguns que por rebeldia murmuravam e não aceitaram, não acessaram a promessa, tiveram condenação, quão grande será o juízo para aqueles que rejeitarem tão grande salvação, que é o nosso caso, daqueles que não estão saindo mais do Egito físico, mas do Egito espiritual, da terra de escravidão do próprio pecado. Também, ao mesmo tempo que existe essa esperança, esta certeza da salvação, também existe o peso, a responsabilidade de tomar uma atitude correta em meio àquilo que nós estamos recebendo do próprio Deus. Continuemos com a parte B do versículo 14. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-se as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Temam-no, todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Detive o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao Senhor se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Mais uma vez, parece que não faz sentido o salmo que se inicia com tristeza, com desolação, com desamparo, com sofrimento, termina com aclamação, com louvor, com adoração. Porque é isso, de fato, que é o propósito de todo o conflito ou todo o sofrimento que nós passamos aqui nesta terra, nesta carne. Porque enquanto nós estamos aqui neste mundo que jaz no maligno, é inevitável que nós passemos por tribulações, mas o essencial é que nós nunca percamos do nosso coração este perfeito louvor. Nunca percamos o mesmo zelo que o salmista tinha de que, mesmo sofrendo, mesmo tendo as suas mãos traspassadas, que também simbolizavam e tipificavam a próprio Jesus, que teve suas mãos traspassadas, teve seu corpo traspassado também por uma lança, seus pés, teve suas roupas que foram dadas, foram repartidas, essas vestes, a sua túnica, podia se contar a sua costela, das suas costelas, porque estava sofrendo com fome, com sequidão, com sede, mas em todo esse momento
o salmista Davi e também o próprio Messias não negaram ao Senhor. Assim como Jó também não abandonou o Senhor, mas o louvou sabendo que dele veio o bem. Se nós recebemos dele as bênçãos, porque nós também não viríamos a receber as coisas ruins, sabendo que no final nós entenderemos, ou talvez muitas vezes não iremos entender, mas pelo menos ao fim do nosso sofrimento nós estaremos mais próximos de Deus. Porque é isso que Jó vai falar no final da sua vida, ao dizer que antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É isto que Paulo fala também em Romanos, de que eu sei que o peso, né, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o eterno peso de glória que a nós está reservado. Portanto, que nós perseveremos, que nós continuemos, ainda que no sofrimento, sabendo que a eternidade irá trazer o resultado, irá trazer a recompensa, o galardão para todos aqueles que confiam no Senhor, que esperam nele, que entregam ao Senhor, o nosso pastor, a sua própria vida. É sobre Deus como pastor, como Messias, como esse condutor, que nós iremos ver no próximo Salmo de número 23, a partir do verso 1, que é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para tudo, o sempre. Este que é uma aclamação que também nos leva e nos conduz para o capítulo 10 do livro de João, quando Jesus vai falar que ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e a ele ouvem, e escutam e atendem. Elas não irão ouvir o mercenário que cuida, aparentemente, entre aspas, das ovelhas apenas pelo salário, que quando vem o ladrão para matar, roubar e destruir, o mercenário foge, mas o verdadeiro pastor, o bom pastor, o bispo da nossa alma, como Pedro vai falar, ele se entrega por nós, assim como Davi também se entregou pelas suas ovelhas. Ele lutou contra uma ursa, contra um leão, sabendo que o pastor como um todo, né, aquele que nos traz a confiança, a segurança, ele há de nos guardar. Esta é a certeza que Davi faz e apontava para o Messias, pastor, para aquele que guarda-nos. O Senhor é nosso pastor. E então, se nós temos o Senhor, Deus, como nosso Pai, como nosso pastor, como Ele que nos cuida, então de nada nós temos falta, porque nele nós temos a plenitude de vida. Eu falei isso no início do ano, no Desafio Gênesis, quando nós temos ao Senhor, mesmo que nos falte tudo, nós temos a Ele, então nós temos tudo. Mas quando nós não temos o Senhor, mesmo tendo tudo, nós, na verdade, não temos nada. Porque o tudo com Deus, o nada com Deus é tudo. E o tudo sem Deus é nada. É o paradoxo do reino dos céus, o reino de ponta cabeça, onde maior é aquele que serve e o menor é aquele que se exalta, que tem a soberba. E quando nós, portanto, colocamos a nossa confiança no Senhor, o nosso contentamento nele, nós podemos declarar assim como o salmista diz. Certamente, olhando para o cuidado que ele tinha com as ovelhas dos seus pais, ele podia também desdobrar, né, colocar e refletir este mesmo cuidado que o próprio Deus de Israel, o Senhor Deus, tem para com o seu próprio povo. O cuidado do pastor que cuida das suas ovelhas e que as faz repousar em pastos verdejantes, que traz o descanso em Deus. Como Hebreus vai falar, né? Ainda resta um descanso para o povo de Deus, o descanso que é como no sétimo dia, que nós havemos ainda de descansar completamente em Deus. Também a própria Shalom, né? Essa harmonia, a paz completa, a restauração de todas as coisas que nós aguardamos no dia da restauração. E por fim nós vemos que este mesmo Deus, ele nos leva para as águas de descanso, ele refrigera nossa alma, assim como nós vemos no Salmo número 19, vocês lembram? Que nós falamos aqui que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Também Deus se preocupa com a nossa alma. Ele tem cuidado com os seus e, portanto, ele vai nos refrigerar a alma, nos guiar pela vereda da justiça, porque ele é nossa justiça. Jeremias falar que Jeová Tzedeknu é um nome, né, que significa em hebraico Deus, Senhor, é a nossa justiça. Nossa, ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, porque ele é a própria justiça em pessoa. Ele é amor em pessoa. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, mais uma vez, lembra o sofrimento do Salmo 22, nós não
mal algum. Assim como Davi também não temeu o gigante Golias, porque ele confiava em Deus. Também já apontava para Jesus que não haveria de temer lá na cruz do Calvário, quando ele tirou o aguilhão da morte e matou a morte e nos trouxe esse lugar de vida. Também nós podemos confiar, porque Ele está conosco. Ainda que nós andemos pelo vale de sombra e morte, um lugar de dificuldade total, nós podemos confiar no Senhor, porque o teu bordão e o teu cajado nos consolam. Ele que tem o cajado que muitas vezes pode servir para nos repreender, para trazer a disciplina, e muitas vezes a vara que serve também para nos trazer para perto, para nos proteger de todos os perigos que nós estamos sujeitos a passar como seu rebanho. E por fim nós vemos a posição de destaque. Nós vemos que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. E aqui talvez, sempre quando eu leio aqui, eu não consigo deixar de pensar em Davi sendo honrado por Samuel, quando seus irmãos talvez o negavam, ou talvez tinham uma certa aversão a ele, talvez por ele não ser um filho legítimo do seu pai, talvez algumas pessoas entendem isso, e o Senhor honra a Davi, mesmo sendo o menor da casa de seu pai, mesmo sendo alguém que não tinha um aspecto formoso, talvez, que poderia simbolizar um rei forte, mas que é aquele que o Senhor decide honrar. E também ele nos honra com a sua presença, ele nos honra com o seu Espírito Santo, ele nos unge e nos concede a autoridade de testemunhar e de proclamar a sua mensagem. Nós também podemos ter a mesma certeza que Davi tinha, de que certamente a bondade e a misericórdia, o Hesed, esse grande amor que transborda, que é derramado no coração nosso de Deus, também irão nos acompanhar todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor. O último salmo que nós iremos ver neste dia é sobre o salmo número 24, que fala sobre o Messias Rei. Versículo 1 do capítulo 24. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Ao Senhor pertence a terra, ou é do Senhor a terra e a sua plenitude. Se nós vemos aqui, que se nós entendemos isso realmente, né, o peso dessa afirmação, de que do Senhor pertence a terra, a criação geme com dor de parto, como Paulo fala em Romanos, tudo pertence ao Senhor. Então, aqui derruba a tese gnosticista, a tese talvez platônica também, de que a matéria é má e a alma, a ideia é boa. Na verdade, não. Tudo é bom porque o Senhor o fez, mas o pecado distorceu. E mais uma vez aprendo, citando novamente Jonathan Leone. Aquilo que Deus formou, o pecado deformou e Cristo busca transformar. A salvação busca transformar a nossa alma, o nosso corpo por completo. A esperança cristã não é apenas esperança teórica ou da alma sendo salva, mas é todo o nosso corpo. Por isso que a esperança também está, como 1 Coríntios 15 diz, na ressurreição do nosso corpo. Porque se Cristo morreu e não ressuscitou, vã é a nossa fé. Paulo afirma isso. E, portanto, a nossa certeza é de que Deus há de sim de nos ressuscitar e nos trazer novamente para essa terra já restaurada. Tanto é que é uma afirmação errada, nós dizemos que iremos para o céu, quando na verdade, no fim de todas as coisas, como João vê em Apocalipse, o céu desce para a terra, Nova Jerusalém descendo para a terra, um novo céu e nova terra, e nós haveremos de habitar eternamente com o Senhor. Esta é a certeza que o salmista tinha, de que do Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Então, se o Messias é este rei, nós devemos, como súditos, como vassalos, pessoas que são salvas e dele, do Messias, do governante, recebem a segurança, recebem a provisão, recebem tudo aquilo que eles precisam, nós não temos outra coisa a fazer, senão render a ele ação de graças, honra, glória e louvor. Assim como os 24 anciãos fazem em Apocalipse 4, versículo 9, que eles colocam suas coroas sobre seus pés para mostrar que tudo aquilo que eles tinham de glória deveria ser entregue aos pés do Cordeiro. Também nós, que temos este olhar para Deus como este rei, como aquele a quem pertencem todas as coisas, também nós entregamos a ele aquilo que temos de melhor. E o salmista continua falando sobre, uma vez que nós entendemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, como nós podemos nos aproximar deste rei. Assim como Esther
em seu livro, precisa se aproximar do rei Assuero, Assuero, para poder pedir que os judeus não viessem a ser exterminados pelo decreto de Amã, a Agagita, acho que é isso, o Amã, o Agagita, ela faz toda uma consagração, ela jejua e tinha este dilema: se o rei estendesse a ela o seu bordão, é o sinal de que ele a tratava com misericórdia, mas em contrapartida, se ele não tratasse com misericórdia, ela, Esther, por estar junto com o rei sem permissão, ela poderia estar morta. E isso nos mostra também um lugar de reverência e temor ao Senhor. Aqueles que se achegam ao Senhor precisam estar limpos de coração e com as suas limpos de mãos e puros de coração. É isso que o salmista fala no versículo 23 do capítulo 24. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Existem duas coisas, portanto. Subir, que é ir, como Moisés subiu, mas a outra coisa é permanecer, é continuar neste lugar de presença, na habitação do Senhor. E é preciso, portanto, ter mãos limpas e um coração puro, ter santidade, ter reverência e ter temor por causa daquele Deus que é a santidade em pessoa. As últimas passagens deste salmo e também da aula de hoje, versículo 7 ao 10, nos dizem: levante essas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Uau! O Messias, que primeiramente se esvaziou, que sofreu no versículo 1 do capítulo 22, agora é o Messias que é recebido em glória nas alturas. E um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é, de fato, o soberano de todas as coisas. Portanto, como o salmista Davi nos fala aqui, que possamos ter essa consciência de que o mesmo Rei da Glória agora está à direita do Pai e intercedendo por nós, pelo seu povo, e um dia há de vir. E todo o povo há de se dobrar para ele no futuro. Então, porque nós não já dobramos nossa vida agora e nos entregamos, nos rendemos a ele, porque ele é digno de receber o nosso louvor, o nosso melhor. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo, entendendo, portanto, que esses 3 salmos messiânicos, Salmo 22, o Salmo da cruz, da aflição, do Calvário, o Messias que se entrega por nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. O Salmo 23, que fala do Messias pastor, aquele que conduz as suas ovelhas. E o Salmo 24, o Messias rei, aquele que governa com cetro de ferro e que um dia há de vir para restaurar todas as coisas e nos redimir do pecado. Tenha um ótimo dia. Até a próxima. Forte abraço.